porque é Ele que faz a obra em nossa vida. E se Deus não fizer nada por nós, quem pode fazer, irmãos? Quem pode fazer alguma coisa por nós? Só Deus. Só Deus pode mudar a nossa vida. Só o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Eu não posso deixar de te falar aquilo que Deus manda lhe dizer. Jesus Cristo já te deu a vitória. Receba. A Bíblia, ele tem uma resposta para a sua vida. Abra a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 21. Deus quer falar ao nosso coração agora. O nosso Deus é soberano. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. O pedido de Jairo. Esse é o título. Ele diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-a, prostrou-se aos seus pés. Jairo, o homem de Deus, chegou até Jesus, se humilhou, prostrou aos pés de Jesus e insistentemente, não somente uma vez. Amém? Pode prestar atenção nessa palavra, que a Bíblia diz que o pastor Jairo, o homem de Deus, o sacerdote, não sei se era ancião, é porque não está dizendo, insistentemente lhe suplicou, pedir, clamar, suplicar. Primeiro ele veio, prostrou aos pés de Jesus, se humilhou. Depois ele clamou, insistentemente, clamou. E depois lhe suplicou, se humilhou diante de Jesus. E disse: a minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Você pode prestar atenção que Jairo, ele não apenas pediu. Ele pediu. Não, ele se humilhou. Ele pediu. Ele suplicou insistentemente. Tem gente que pede para Deus uma vez, ele quer receber ali, na hora que ele pedir, ele quer receber de Deus. Ele não insiste, ele não se humilha, ele não suplica, e quer receber de Deus na primeira vez que ele pede. E aí quando ele não obtém, porque é uma necessidade de suplicar, porque nós estamos pedindo o que não temos direito.
há uma necessidade de suplicar. Porque nós estamos pedindo graça desmerecida. Amém? Porque Deus nos dá, porque Ele disse lá em Lamentação 3, 22, que a misericórdia do Senhor é a única causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele dá porque a misericórdia dele renova a cada manhã, a cada instante, e ele não guarda, né? Ele não guarda no coração por muito tempo a ira. Quando ele disse lá, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Porque o Senhor, a ira do Senhor não dura para sempre. Então Ele nos dá. E Jairo suplicou, clamou, falou. E Jesus foi com ele. Por causa do pedido, da súplica. Não porque ele era um pastor. Não. Porque quando também vieram chamar Jesus para socorrer a Lázaro, lá em João 11, aquela pessoa não era pastor. E Jesus foi. Só que Jesus foi do jeito dele. Você não consegue trazer Jesus para a sua vida do teu jeito. Foi para algumas pessoas que Jesus falou, seja conforme você queira. Não foi para todos. Não foi para todos que Jesus disse assim. Existe a palavra que Deus diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui a iniquidade, né? E perdoa os seus pecados. E ele disse que Jesus foi. Mas Jesus foi da maneira dele, parando pelo meio do caminho, curando aqui, curando a mulher hemorrágica, fluxo de sangue. Mas Jesus foi. Tudo indica que quando você pede a Deus, você ora, você suplica, Deus ele vai te atender. Tudo indica que quando você clama, você se humilha na presença de Deus, Deus já está a te socorrer. Deus está a te abençoar, conforme Ele queira, não tu. Não é conforme tu queira, é conforme Deus quer. Não vem com essa de que você que faz o tempo. Não vai na conversa de homem. Você faz a oração. Nós fazemos a oração, mas o tempo é de Deus. É Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. É Jesus Cristo. Não é eu, não é você. Então quando Jesus foi, ele foi parando. Ele não foi rápido, como Jairo pediu. Mas ele foi solucionar o problema. Tudo indica que quando você clama a Deus, quando você fala com Deus, com Jesus, Ele soluciona o seu problema. A vontade dele, o desejo dele é chegar até você. Só que não é como você quer. Não é você que vai puxando o Senhor na cordinha e falando, Senhor, vem. É desse jeito não. Não é você que tem que ensinar. Você lembra de Jó? O que foi que Jó disse? Bem sei que tudo sabe, nenhum dos teus planos será frustrado. Na verdade falei o que não conhecia, coisa maravilhosa demais para mim, né? Eu falei, tu me ouve, e eu falo, agora eu digo. O Senhor me ensinará e eu ouço. Jó falou, o Senhor que me ensina, não sou eu que falo, não sou eu que instruo, é o Senhor que me instrui, é o Senhor que faz. E quando chegar o seu conhecimento de que é Deus que domina sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo, que Ele vai fazer da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e você tranquilizar o seu coração e confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus, logo, logo a sua resposta chega.
Porque foi necessário Jairo crer. Foi necessário Jairo crer. Ou você pensa que não veio alguém tentar desanimar ele? Que nem algumas situações que você encontra pessoas querendo te desanimar. Pessoas dizendo para você que isso não é possível não. E esse pastorzinho merreca aí de nada. Isso aí não vai dar conta de nada não. Então diz assim a palavra do Senhor lá no versículo 35, a ressurreição da filha de Jairo. Quando Jairo se encheu de esperança, que Jesus foi com ele, mesmo parando pelo caminho, aí veio a notícia. É que nem você, quando seu coração se enche de esperança em receber a resposta de Deus de algo que você tanto precisa. Quando você fala assim, agora vem, agora vai chegar o meu dia, agora chega a minha resposta. Aí vem alguém e joga um balde de água fria dizendo, não é possível. Mas só depende de você. Assim como só dependeu de Jairo. Aí onde Jesus joga responsabilidade para você. Assim como jogou a responsabilidade para Jairo. Porque diz assim, ó. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. E que disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Olha o balde de água fria aí. Olha o que fizeram para matar a fé de Jairo. Você acha que não vai chegar um das casas dos chefes da sinagoga para poder te desanimar também? Para poder falar para você não dar crédito ao que eu estou falando aqui agora? Você pensa que não vai chegar gente e falar que nada? Você, em vez de assistir lá, assistir assim, você fica assistindo essas livezinhas desse coach, desse pastor coach. Tem gente que fala isso. Ou você pensa que não? Você sabe o que é coach? Coach é aquelas pessoas que fazem aqueles vídeos te estimulando. Entendeu? Mas aqui não é só estimulação, não. Aquela paga mesmo. É bombardeio. A palavra que Deus mandou dizer para você, eu vou dizer. Eu não vou me importar se vai dar publicidade ou não, porque eu não vivo de publicidade. Eu vivo por Deus, pelo reino de Deus. E privo o reino de Deus dentro de mim. O que eu tiver de falar na palavra de Deus, eu vou falar. Eu não vou cortar, não. Não corto. Porque se eu cortar, Deus vai cortar a minha parte na árvore da vida. A salvação não vai vir sobre mim. Ou você pensa que alguém não te estimula dizendo, o que é que você faz? Como é que você perde tempo ainda ouvindo esse pastor aí? Esse pastor aí está errado. Ou você pensa que eu não sei disso? Mas isso não me desanima. E isso também não pode te desanimar. Não pode fazer você deixar de seguir o que Deus está mandando no seu coração para fazer aquilo que as pessoas querem entrar na sua cabeça e fazer você ser puxado de cordinha por eles. É isso mesmo que Deus fala. E ele disse assim, falava ele ainda quando chegaram, alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, morreu. Você ainda está incomodando Jesus para quê? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temais, crê somente. Você precisa invertir naquilo que você acredita.
Você precisa parar de ir pela cabeça dos outros. Você precisa parar de ir pelo que os outros acham. Você tem que parar de andar pelo achismo. Porque o meu Deus, o teu Deus tem convicção, tem certeza e convicção. Mesmo porque a natureza da fé, em Hebreus 11 diz, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fato que se não vê. Amém? Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. É o contrário. Você tem que ter convicção. Porque que Deus falou que para o crente lá, o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz que para o crente é sim, sim, não, não. Por quê? Porque a tua mente é de Cristo ou não é? A pessoa que tem a mente de Cristo não deixa ninguém entrar na cabeça dela. Não deixa ninguém entrar na sua cabeça, na sua mente. Deixa não. A tua mente é de Cristo. A tua mente é de Cristo. Ele disse que ele falava ainda e chegou todo mundo dando mal notícia para ele. E Jesus falou, não dá crédito a isso não, não crê nisso não. Não temas. Crê somente. Crê somente no que eu te falei. Eu vou lá curar ela. Porque Jesus disse, eu vou lá, eu vou curar. Jesus está dizendo, eu vou mudar a sua vida. Não importa quando, a hora, o dia, mas eu vou mudar, Jesus está dizendo. Eu vou mudar a história da sua família, Jesus está dizendo. Mas o homem não tem nada a ver com isso. É Deus. E ele disse aqui, ó. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus não permitiu que aqueles que vieram dar notícia ruim acompanhassem, estivessem perto dele. Tudo indica que você não pode ficar muito próximo das pessoas que só te dão mal notícia. Tudo indica que você tem que, às vezes, dar uma distanciada daqueles que só te dão mal notícia. Porque você precisa de incentivo. Você precisa se levantar. Você não precisa de pessoa para estar te jogando para baixo, o chão. Ah, mas não dá para sair perto não, então ignora. Você não precisa distanciar da pessoa em corpo, mas você pode ignorar. Ó, não dá ouvido, ó, tampa o ouvido, espiritualmente falando, não assim fisicamente, espiritualmente falando, tampa o ouvido. Para de dar ouvido às pessoas que só te jogam para baixo. Ah, isso não vai dar certo por causa disso. Ah, isso não vai dar certo por causa daquilo. Ah, isso não deu certo por causa disso. Deixa essas pessoas de lado. Não dá crédito. Porque você serve ao Deus vivo da palavra, o Deus da Bíblia. O seu Senhor, Ele ressuscita mortos. O seu Deus, Ele ressuscita sonho. O seu Deus, Ele faz algo extraordinariamente grande. O seu Deus tem poder. O meu Deus, o nosso Deus tem poder. E voltando na palavra, diz, chegando à casa do chefe, versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Eles choravam e pranteavam muito. Mas quando Jesus falou a verdade para eles, eles começaram a sorrir. Tudo indica que aquele choro que eles faziam ali era falsamente. O Jairo, ele estava certo
cercado de amigo, entre aspas. O Jairo estava cercado de amigo, entre aspas. É isso mesmo. Porque ao entrar, no versículo 39, lhe disse: por que estáis em alvoroço e choras? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Está vendo? Como é que uma pessoa chorando ela consegue sorrir? Como é que uma pessoa chorando de tristeza consegue sorrir? Eles estavam chorando falsamente. Não era um choro verdadeiro. Porque assim que Jesus falou que a criança não morreu, tinha dormido, eles começaram a rir, a zombar. Então Jairo estava cercado de amigos que não eram amigos. Estava cercado de parentes que não ajudavam em nada. Imagina se Jesus o mandasse ele ignorar. Jesus não mandou ele abandonar os amigos. Jesus não mandou ele abandonar os parentes. Não, Jesus mandou ignorar. Não dê crédito porque eles estão falando, crê somente. Jesus o mandou. Sai, separa, vai embora. Não. Jesus falou para não dar ouvido. Não aceitar as instruções falsas. Porque a visão daquele povo era carnal. E de repente você está cercado de gente com visão carnal. De repente você está cercado de gente com visão carnal. A única pessoa espiritual aí é você. É por isso que Deus está dizendo, não dê ouvido. Crê somente no que Deus está falando para você. E ele continuou falando. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tá vendo? Ele entrou onde ela estava. Jesus não deixou entrar nenhum dos zombadores. Amém? Então não deixe entrar nos seus negócios, nos seus projetos, nenhum daqueles zombadores que vive zombando, caçoando da sua fé. Não entre em negócio com pessoas que ficam caçoando da sua fé. Pessoa que fica caçoando da sua fé, zombando da sua fé. Ninguém quer professar fé que nem você, mas está cheio de gente com inveja de você por causa da sua fé. Ninguém quer se esforçar como você se esforça. Ninguém quer pelejar com os braços como você se esforça. Mas está cheio de gente invejando a sua vida, querendo ser você. Então toma cuidado com os zombadores. Porque Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser aqueles que ele trouxe, que eram os de fé. Ele disse assim, ó. Ele entrou e disse assim, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Porque com Jesus é assim. Quando ele manda levantar, tem que levantar. Pode estar morto, ele manda levantar. Porque Lázaro estava mais de 4 dias já enterrado, já sepultado. Ele falou com Deus e Deus levantou a Lázaro. E aqui nesse caso, a criança estava morta. É que nem a viúva de Naim. Já estavam levando o cadáver para ser enterrado.
E ele parou o esquife e restituiu a viúva de Naim. Mas por quê? Porque ele quis. Quem pediu para ele fazer isso? Ninguém. Ele foi de encontro com aquele velório. Estou dizendo para você que Jesus, ele é assim. O que ele quer fazer, ele faz. Na hora dele. Não precisa se apressar Jesus. Se for necessário ele fazer hoje, ele vai fazer hoje. Se não for, espera que vai acontecer. Espera que vai acontecer. E voltando aqui na palavra, ele diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Está vendo? Uma pessoa que já estava morta, imediatamente se levantou e pôs-se a andar. E a Bíblia diz, pois tinha 12 anos. Está vendo? Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas os zombadores não. E nem Jairo. E nem os apóstolos sabiam. Os apóstolos sabiam porque já tinham visto Jesus fazer tudo isso. Eu sei que existe milagre, você sabe que existe milagre, mas tem pessoas, amigos, parentes que não sabem. E se você falar, vai fazer chacota de você, vai sorrir como sorriram de Jesus. Mas você não pode acudir a tais palavras. Você precisa crer somente. Você não precisa ir na conversa do zombador, na conversa daquele que não crê. Você apenas creia. Porque no tempo de Deus, a profecia vai se cumprir. No tempo determinado, na visão de Abacuque. Se tardar, espera, porque certamente virá. E não tardará. Porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado. E quem determina o tempo é Deus. É Deus que determina. Mas espera, porque Deus vai fazer. Eu tenho certeza disso. Você crê? Porque Jairo creu. Por ele crer, ele viu a glória de Deus. Você também verá a glória de Deus. Guarda no seu coração estas palavras. Não dê ouvido para o zombador. Não dê ouvido para os maus notícias. Não dê ouvido. Crê somente. Para finalizar, ele disse: mas Jesus ordenou-lhes explicitamente que a ninguém soubesse. E mandou dar de comer àquela menina. Dá comida para ela. Porque ela está viva e quem vive se alimenta. E assim foi feito o milagre. Amém? E Deus também está operando na sua vida o milagre hoje. Na sua casa, na sua família. Crê somente. Crê porque esta palavra não é palavra de homem. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus para a sua vida, para a nossa vida. E Ele faz. Amém?